O Asus TUF F15 é um notebook equipado com a RTX 3050 um pouco diferente dos demais. Ele oferece alguns mimos que a maioria não tem, mas ao mesmo tempo é uma escolha que deve ser feita com cuidado, principalmente quando falamos de desempenho. Vamos começar pelo lado positivo. De cara, já temos uma tela de 144 Hz com a tecnologia Adaptive Sync. Não é aquela tela maravilhosa, mas pelo menos foge do padrão de 120 Hz do Dell G15 e o Lenovo Legion 5 nas suas versões RTX 3050. O teclado também deixa de ser de uma cor só para ser RGB e com uma digitação ok para essa categoria. A construção não é só plástico, aqui temos pelo menos uma tampa em metal. E na conectividade temos porta Thunderbolt, outro ponto que entre os gamers geralmente só vemos nas versões RTX 3060 para cima. Porém, o Asus TUF também tem outras peculiaridades, algumas delas nada legais. Mas sabe o que é legal? Não pagar caro no seu notebook. É só acessar o boletando.com para não perder nenhuma oferta. Primeiro, na sua aparência. Ele vai ser aquele notebook diferentão, né? Aquele caso que tem gente que vai odiar e tem gente que vai amar o design. Pessoalmente, eu achei bonito, mas muita gente não vai achar. Segundo, ele tem aquela coisa da certificação militar para quedas, vibração, calor, frio e umidade. Não que isso não seja verdade, mas o ponto é, em questão de construção, tirando a tampa em metal, ele tem o corpo em plástico. Eu não estou dizendo que eles estão mentindo sobre essa certificação, mas eu não ficaria com aquela tranquilidade de tipo, se eu deixar cair no chão, não vai acontecer nada. Muito pelo contrário, eu trataria esse notebook igual eu trato os outros, independente se tem certificação ou não. Inclusive, eu adoraria ver um drop test dessa máquina para ver se realmente ele tem essa resistência toda. Mas enfim, continuando, no peso vale ressaltar que ele tem 2,50 kg. Muitas páginas estão anunciando que seu peso fica entre 2,2 kg e 2,3 kg, mas essa informação está errada. Inclusive, talvez pela certificação militar fique parecendo que ele é mais pesado que a média, mas não, muito pelo contrário, ele tem um peso abaixo da média. Outra peculiaridade é o seu touchpad. Ele tem aquele estilo fixo com teclas dedicadas. Eu não sei se eles escolheram esse estilo de touchpad por causa da durabilidade, mas assim como a aparência, tem gente que ama esse estilo de touchpad e tem gente que odeia. Aí só experimentando para saber. Eu não amaria porque o espaço para trabalhar acaba ficando pequeno. E aí temos a parte mais polêmica, o desempenho. O Asus TUF tem dois problemas que a maioria dos notebooks intermediários e de entrada tem. O primeiro é que ele vem só com um pente de 8 GB de RAM e, consequentemente, sem Dual Channel. Segundo é que ele não tem o Mux Switch, também conhecido como escolher habilitar ou desabilitar o Optimus. Ou seja, se você jogar diretamente na tela do notebook e não em um monitor externo, você pode perder até 20% do desempenho, a depender do jogo. Então você perde desempenho duas vezes. Aqui no canal eu sempre testo com Dual Channel e via HDMI para eliminar essas barreiras e trazer para vocês o desempenho real. É também importante remover essas barreiras para que a gente veja se o sistema de resfriamento do notebook é realmente eficiente. Porque como essas barreiras reduzem a velocidade da máquina, ela consequentemente pode ficar menos quente de forma artificial. Só que aí se alguém resolve fazer o upgrade de RAM, resolve jogar no monitor externo, aí o notebook vai ter temperaturas muito mais altas e aí vai tomar aquele susto, ué, a refrigeração dele não era boa, o que está acontecendo aqui? Então, por isso que eu testo em mais de um cenário. Mas vamos ser honestos, o público desse notebook, pelo menos aí 90% de vocês, não vai nem jogar em um monitor externo, nem vai fazer upgrade de RAM. Então eu vou aprofundar nos dois cenários. O ideal, que seria com upgrade de RAM e jogando no monitor, e o mundo real, que é como a maioria de vocês vai realmente usar, né? Sem upgrades e sem monitor. Então bora primeiro para o mundo ideal, ou seja, com Dual Channel
e no monitor externo. Aqui ele fica com um desempenho equivalente aos outros notebooks RTX 3050 que eu já testei, como era de se esperar, o que é também uma boa notícia, porque todos são tratados de forma igual, ou seja, com o Dual Channel e em um monitor externo. Bora agora para o mundo real, em um mundo bem triste, que é como a maioria de vocês vai usar, com Single Channel e sem o monitor externo. Vejam, pessoal, como é triste esse cenário. O resultado dos benchmarks é muito inferior. Ele fica até com 45% a menos de desempenho. Até pior que uma GTX 1650, só que a GTX 1650 em Dual Channel e no monitor externo, né? Que é como eu falei, são duas barreiras de gargalo, duas barreiras de desempenho, né? Duas barreiras que vão te impedir de atingir o potencial do seu notebook. Então o bicho pega. Mas antes que vocês entrem em desespero em relação ao TUF, lembrem que se eu desse tratamento para qualquer notebook aí dessa lista de benchmarks, que foi melhor que ele, né? Se eu desse mesmo tratamento de tirar o monitor externo, ele não tem o Mux Switch e eu ainda tirar o pente de memória, ele também terá resultados horríveis, assim como o TUF. É uma característica, pessoal, que não é muito falada por aí, né? Muita gente acaba comprando esses notebooks, perde muito desempenho e aí fica sem saber o que está acontecendo. Inclusive acontece muito aqui nos meus vídeos, do pessoal perguntar, mas Dan, o que está acontecendo aqui? Por que meus resultados são bem piores que os seus? Esse é um dos fatores. Sem Dual Channel, sem monitor externo, sem desabilitar o Optimus, você terá resultados inferiores aos meus. O único notebook RTX 3050 que eu testei que tem o Mux Switch e também tem o Dual Channel foi o Lenovo Legion 5. Agora, máquinas RTX 3050 com memórias em Dual Channel já é bem mais fácil de encontrar. Você vai ter o Dell G15, você vai ter o Avel A70 Hybe, além do que eu já falei, o Lenovo Legion 5. Todos eles têm versões com Dual Channel. Isso, claro, se você não quiser comprar sua memória RAM sozinho. Também tem essa opção. Já na refrigeração, ele fica dentro do clássico até mais ou menos 90 graus no processador e até 80 no chip gráfico, tanto no modo normal como no modo turbo. Não são temperaturas maravilhosas, mas pelo menos ele fica com powers relativamente altos. A boa notícia é que o teclado dele é bem frio, não incomoda mesmo, e a fonte é de 180 watts, ou seja, temos bastante folga, 2 pontos que ele acerta. No modo padrão de fábrica, você terá um nível de ruído ok, que não incomoda tanto, nada muito grave. Já no modo turbo, o nível de ruído fica acima da média e já pode incomodar um pouco. Aí ele também fica com os powers um pouquinho mais altos, mas nada assim de outro mundo que faça assim justificar que você use o modo turbo o tempo todo. Aí vem a única vantagem para caso você não faça upgrade de RAM. Sem upgrade de RAM, o notebook pode rodar em uma velocidade menor. E com uma velocidade menor, como já falado, ele pode ficar um pouco menos quente. Mas no caso do TUF, é um pouco menos quente mesmo. Ele fica praticamente igual a quando você está com Dual Channel. Então, não vai ser tanta vantagem assim. Não vamos esquecer de falar do processador. Aqui temos o i5 11400H, o primeiro que passa na minha mão, inclusive. Para jogos RTX 3050, é um processador razoável. Já no uso profissional, ele não vai se destacar. Os Ryzen geração 5000 e 6000 vão ficar na frente. Mas em renderização de vídeo, onde o processamento é em paralelo, CPU e GPU, ele já faz mais bonito, ficando um pouco na frente de outros notebooks RTX 3050. De resto, na parte de dentro temos 2 slots M2 e 2 slots de RAM. Ele tem um espaço ao lado da bateria, mas não suporta armazenamento de 2,5 polegadas. Na bateria, ele me deu 4 horas de duração em streaming de vídeo, ou seja, nada de outro mundo. O que não ajuda é que a bateria não é de alta capacidade, tem apenas 48 watts-hora. E os alto-falantes são medianos, aquele estilo dia a dia mesmo. Moral da história, o Asus TUF resolve alguns problemas que outros notebooks RTX 3050 têm, mas cria outros. Cabe a você escolher o notebook RTX 3050 que vai ser menos chato, mas não é fácil, cada um tem seu problema. Essas categorias intermediárias sempre oferecem menos para te incentivar a gastar mais nos mais caros.
O Avel A70 Hybe RTX 3050, por série 7, gira em torno dos R$ 7.000. Tem a vantagem de poder escolher a quantidade de RAM e armazenamento, além de ter tela de 144 Hz, assim como o TUF. Porém, seu preço fica muito próximo de máquinas RTX 3060, e a versão 3050 do Hybe deve ter o mesmo problema de teclado quente da versão 3060, já que no ano passado eu testei a versão 3050 do A70 Mob e tinha esse mesmo problema. O Lenovo Legion 5 Ryzen 7 RTX 3050 não vai ter os problemas de desempenho do Asus TUF, por vir com Dual Channel e ter o Mux Switch, mas assim como o A70 tem quase o valor de uma máquina RTX 3060. O Dell G15 é o mais pesado e o mais quente entre os notebooks RTX 3050 que eu já testei até agora, mas também é geralmente o mais barato em promoções lá no Boletando. E ele também tem uma versão Dual Channel. Só que ele já deve sair de linha em breve para dar lugar à sua nova versão. Aí pode dar adeus ao seu preço mais baixo. O Asus TUF, na data de publicação desse vídeo, está com aquele clássico preço de lançamento. Até que já teve boas promoções dele lá no boletando.com com valor mais justo. Mas tem que ficar atento a todas as suas peculiaridades. É aquele notebook que eu já compraria pensando no upgrade de RAM, pelo menos. Até para você não comprar uma RTX 3050 com desempenho até pior do que uma GTX 1650. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.